no livro de Gálatas, capítulo 3, carta de São Paulo apóstolo, a Gálatas, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do verso 13. Gálatas 3, verso 13. Eu quero conversar com os irmãos sobre um tema espinhoso. Tema espinhoso, que o crente gosta muito de falar, chamado de maldição, quebra de maldição. Não deveria gostar muito de falar, mas gosta. Gosta de ouvir, gosta de pesquisar, gosta de estudar. E muitas das vezes a fonte do estudo não é daquela fonte com água potável. Hoje em dia você tem informações vastas devido à internet. Então você tem muita gente que fala coisa boa, mas tem muita gente que fala bobagem. E eu queria falar um pouco sobre isso através da luz da palavra do Senhor. Porque o que interessa para nós não é a existência de maldições. O que interessa para nós é a quebra e a destruição das maldições. Quem concorda comigo aqui? Vou repetir. O que interessa para o cristão que vive a igreja, que vive o corpo de Cristo, que é aliançado com o Senhor, que é temente a Deus, o que interessa não é a existência das maldições. O que interessa ao cristão é a quebra e o cancelamento e a destruição das maldições. Amém? Eu quero ler a partir do verso 13. Eu vou ler apenas 2 versos e depois eu vou ilustrar a minha mensagem a partir dessa verdade aqui. Diz assim: Cristo, quem é servo de Jesus aí? Diga comigo, Jesus Cristo. Fala mais forte, é o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus Cristo. Fala assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, meu pastor. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, isso está escrito no livro de Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga comigo, glória a Deus pela palavra de Deus. Irmãos, eu vou começar falando uma coisa que é verdade, é óbvio e bíblico: existem maldições. Existem maldições, e existem maldições hereditárias. A Bíblia fala de maldições hereditárias. Números capítulo 14 fala de maldições que alcançam gerações até a 4ª geração. Deuteronômio capítulo 28, ele começa falando de bênçãos que Deus derrama sobre o povo, e depois mais da metade do texto é falando de maldições que alcançam o povo. Tanto o livro de Números quanto o livro de Deuteronômio deixa claro que a entrada destas maldições nas nossas vidas, na vida de uma pessoa, na vida do ser humano, tem a ver com o pecado. O que fez a maldição, ou seja, a maldição é o inverso da bênção. O que é maldição? É o inverso da bênção. Se a bênção nos alcança, se a bênção liberada alcança nossas gerações, nossas famílias, a maldição é o inverso, ela alcança também, mas de uma forma maligna. E esses textos deixam claro, e depois Paulo fala em Romanos isso também, que maldição é fruto do pecado. Acontece, ocorre por causa do pecado. A queda do homem gerou a maldição, e a partir desse momento
toda vez que o pecado reina sobre o corpo mortal, toda vez que o pecado reina sobre nós, dá-lhe legalidade para a maldição agir. Salomão tem um texto que todo mundo aqui deveria saber de cor e sorteado, porque toda vez que alguém falar alguma besteira contra você, lançar uma palavra maldita sobre a sua vida, lançar uma palavra maldita sobre a sua família, você tem que saber esse texto de cor e sorteado. Provérbios 26:2, a Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Maldição sem causa não pega. Pode falar o que for, pode lançar a palavra que for, pode injuriar o que for, pode fazer o trabalho espiritualista maligno que for, maldição sem causa não pega. Isso é libertador, isso é maravilhoso, isso é gracioso, é fruto da graça de Deus. A graça de Deus nos envolve de uma forma tão extraordinária, nos protege de uma forma tão extraordinária, o sangue de Cristo Jesus nos protege de uma forma tão extraordinária, que pode falar o que for, pode lançar a palavra maledicente que for, pode lançar a maldição que for, espiritual ou não, bíblica ou não, não pega. Mas o texto deixa claro que o inverso também acontece. Maldição sem causa não pega, maldição com causa pega. E a Bíblia apresenta dois tipos de maldição nos textos bíblicos: a maldição que é lançada, proferida, e a maldição hereditária que é herdada. E eu sempre digo que a maldição hereditária, a prova que existe maldição hereditária, além do texto bíblico de Números, a prova é que existem enfermidades, existem doenças que são transmitidas de forma hereditária, genéticas. É uma das provas, uma das comprovações que existem maldições hereditárias. A enfermidade é fruto do pecado, o pecado gerou isso na nossa vida. Maldições que são lançadas, a Bíblia conta a história de um homem que até então era um homem de Deus, porque a Bíblia diz que ele tinha visões do Senhor, ele ouvia a voz de Deus, chamado Balaão, que se desviou e se vendeu por causa de dinheiro. Ele se desvia, como existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, chamadas por Deus, que se desviam com o espírito de Balaão, e o Apocalipse deixa isso muito claro, que existe o espírito de Balaão nos últimos dias da igreja, homens de Deus que vendem, mercadejando a palavra do Senhor, se vendem para dar palavra, profecia, revelação por causa de dinheiro. Isso é o espírito de Balaão. Balaão fez isso, e ele é comprado pelos amalequitas para amaldiçoar o povo de Israel, lançar a palavra maldita sobre o povo de Israel. Então existe. Outro exemplo bíblico de maldição falada é Josué. Josué, quando ele destrói a muralha de Jericó, a cidade de Jericó, ele lança uma palavra de maldição sobre a cidade de Jericó, dizendo que aquele que reconstruísse a cidade de Jericó morreria. E a Bíblia conta que aquele que começou a construir a muralha de Jericó, a cidade de Jericó, morre, e aquele que termina a construção morre também debaixo da maldição lançada do homem de Deus chamado Josué. Então existem maldições que são lançadas, existem maldições hereditárias. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Doenças hereditárias, eu já falei. Palavras que surtem efeitos na vida emocional de alguém. Você não vai dar em nada, você não presta. E às vezes quem lança essa palavra são pessoas que nós consideramos muito, que nós amamos, às vezes até pai e mãe. Vai dar em nada, nasceu para ser vagabunda, nasceu para ser vagabundo, não presta, burro. Salomão ensina que a língua tem poder, preste atenção, que a língua tem poder de matar e de fazer viver, ou seja, tem poder de abençoar e de amaldiçoar. E você ouviu isso, e isso entrou no seu coração, isso germinou no seu coração como uma semente maligna, veio dar a 100 por 1.
Quer ver outra palavra que acontece? Geralmente vem de casamentos destruídos. O pai, a mãe não deu certo no casamento, tiveram um casamento ruim, arrebentado, destruído. Então a mãe ensina a filha: olha, nenhum homem presta. Não entra nessa porque nenhum homem presta. Ou vice-versa, o homem fala para o filho: olha, não confie em mulher não, porque mulher é custosa. Seu casamento não vai dar em nada. Seu marido vai te trair. Seu marido vai te trair, sua mulher vai te abandonar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não? São palavras que são lançadas, e aí surgem através dessas palavras maldições que são passadas, e é impressionante o quanto nós encontramos na família de um e outro origens parecidas, como adultério, divórcio e desvios na área sexual, desvirtudes na área sexual, são frutos de maldições lançadas, de palavras lançadas, de algo que foi produzido e que foi construído espiritualmente e que chegou e alcançou a vida das pessoas. Quem está me entendendo, diga o amém. Outro que eu vejo, que eu percebo, e tudo que eu estou falando aqui tem fruto bíblico, tá, gente? Eu não gosto de invencionismo, eu não vou fora da Bíblia em nada, eu me esforço para não ir para fora da Bíblia em hipótese alguma. Outro que a gente vê, rebeldia e independência, a Bíblia é clara, não só gera maldição na nossa vida, como ela produz maldição hereditárias, que vai passando para frente. Você já percebeu que um rebelde gosta de andar com rebelde? Você já percebeu que o independente gosta de andar com o independente? Você já percebeu que quanto mais você fica independente das coisas de Deus, mais você aproxima de pessoas que são independentes das coisas de Deus? Quanto mais rebelde você tem com as coisas, não estou falando rebelde contra a pessoa não, estou falando rebelde contra as coisas de Deus, estou falando rebelde contra Deus, mais assimilando, mais afinco ou afinidade você tem com pessoas que são rebeldes com as coisas de Deus? Porque maldição atrai maldição. Outro, opressões emocionais. Bom, eu já falei das palavras, mas e se há uma comprovação até científica que muitas dessas síndromes que hoje nós vivemos, que a humanidade hoje tanto sofre, de pânico, de desespero, de ansiedade, de depressão profunda, tem fruto também genético, vem de cima, ou de palavras que são lançadas, enfim, são também maledicências. E eu poderia apresentar uma lista até maior, e você pode pensar em uma lista até maior, palavras lançadas sobre a sua vida ou sobre a sua família, palavras lançadas sobre a sua casa, palavras que alguém que você ama ou te odeia lançou sobre você, e você pode trazer à sua memória. Enfim, existem muitas dessas ações, porque a maldição nada mais é do que a flecha do diabo, a seta do diabo enviada. Só que aí a gente vai para Gálatas, na consumação, ou melhor, na convergência da graça, depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo o Senhor, o apóstolo Paulo explica como é que se resolve essa parada. O apóstolo Paulo explica como é que eu resolvo a maldição hereditária. O apóstolo Paulo explica como é que eu resolvo a maldição que foi lançada sobre a minha vida, sobre a minha família. O apóstolo Paulo explica como é que eu resolvo a maldição do adultério, do divórcio, ou sei lá mais o que. O apóstolo Paulo explica como é que eu resolvo a maldição de doença e enfermidade. O apóstolo Paulo explica como é que eu quebro essa corrente que me aprisiona, ou que tem aprisionado a minha família há tanto tempo. Ele diz assim: Cristo, o ungido de Deus, Jesus Cristo, nos resgatou. Cristo nos resgatou. Foi aonde eu estava preso, foi aonde eu estava acorrentado, foi aonde aquela maldição me aprisionava, foi aonde as palavras malignas me feriam, foi aonde o meu coração estava arrebentado, e me resgata.
E a expressão que ele usa aqui, que Paulo usa, é resgate. Resgate, resgate. Ele não só pagou o resgate de um sequestro que foi feito. Ele não só pagou o resgate com seu próprio sangue, com sua própria vida, com seu próprio sacrifício, como ele invadiu o inferno, invadiu o local da opressão, invadiu o lugar da malignidade, invadiu aonde você estava preso e libertou você desse resgate. Ele te tirou das trevas para o caminho do seu reino de luz. O apóstolo Paulo vem e ensina: Cristo vos resgatou, pagou o resgate, quebrou as portas, quebrou as correntes, aquela corrente que te prendia, aquela corrente que já estava passando de você para o seu filho. Cristo te resgatou, fazendo Ele próprio maldito em seu lugar. Fazendo Ele próprio. Mas aí, pai bispo, a explicação aqui de Paulo é que na lei está escrito que quem for preso no madeiro é maldito. Paulo está dizendo maldição da lei. Meu irmão, a gente só sabe o que é maldição porque está na lei. A gente só sabe o que é maldição porque está em Deuteronômio 28. Fora o que está escrito na Bíblia, não é maldição, não é nada, é invencionismo. A gente sabe o que está escrito na Bíblia. O que a Bíblia fala é verdade, o que a Bíblia fala é real, pronto. E ele está dizendo que aquilo que está descrito na Bíblia como maldição, o Senhor não só te resgatou, Cristo não só te resgatou, mas se fez maldito no seu lugar. É muito mais profundo, irmão. É muito mais sério. Ele não só te resgatou, ele não só foi atrás do Fábio, ele não só pegou o Fábio onde o Fábio estava, atrás das malhadas, ele não foi só lá, como ao me resgatar, ele toma de mim tudo que era maldição. Teve divórcio na sua família no passado, tomou para ele. Tem a doença genética, não sei o quê, tomou para ele. Tem a palavra que foi lançada, tomou para ele. Tem aquela palavra que diz que você seria um fracasso na vida, tomou para ele, trouxe para ele. Vocês estão entendendo? Se fez maldito do meu lugar. E aquela obra que ele fez na cruz, além, então preste muita atenção no que eu vou te informar, meu irmão. A obra de Jesus, a obra que Jesus fez na cruz, não apenas, já bastaria, mas não apenas te trouxe salvação e vida eterna, não apenas te trouxe redenção, mas ela traz a obra da regeneração, ou seja, em vida, você é regenerado em uma nova vida, e ao ser regenerado em nova vida, tudo aquilo que era maligno sobre você, tudo aquilo que era maldito sobre você, é destruído pela obra de Cristo Jesus. Não é apenas a vida eterna, não é apenas a redenção que Ele te dá, há também a obra completa que Ele faz, ao destruir as obras do diabo sobre a minha vida. Te resgatou e fez maldito em seu lugar. Ele continua dizendo assim no verso 14: para que a bênção de Abraão, toda aquela bênção que foi lançada sobre Abraão, e que é, o que é a bênção de Abraão resumida? É a escolha das pessoas, a eleição das pessoas. Israel foi eleito através de Abraão. A bênção de Abraão é a bênção da escolha, é a bênção da eleição. A bênção de Abraão chega em nós, gentios, chega em nós, judeus, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Abraão, olha só, Abraão foi literalmente pela graça. Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Não há nada, nenhum registro de como era a vida de Abraão antes, mas a gente já pensa que ele vivia num momento ou numa vida
consagrada aos caldeus, a Ur dos caldeus, naquela região. Lá era uma região idólatra, lá era uma região cheia de pecado, lá era uma região cheia de ídolos, já era uma região dominada pelo pecado e pelo diabo. Mesmo assim, sem que a Bíblia dê um testemunho anterior a Abraão, olha que coisa sensacional, a Bíblia não dá um testemunho anterior a Abraão, a Bíblia dá um testemunho anterior, por exemplo, a Noé, diz que ele era um homem íntegro e bom em meio à sua geração. A Bíblia dá um testemunho anterior a Enoque, diz que ele andava com Deus. A Bíblia dá testemunhos anteriores, vários homens de Deus, mas não, Abraão, a Bíblia não fala nada. A Bíblia simplesmente fala em Gênesis capítulo 12, que Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso é extraordinário. Deus simplesmente escolheu um homem chamado Abraão. A bênção de Abraão é a bênção da eleição, é a bênção da escolha. Eu sou escolhido, eu recebo essa bênção de Abraão, eu recebo a bênção da eleição, não por merecimento, não pelo meu passado, não pelo meu histórico, mas simplesmente porque Deus me aparece e diz: sai da tua terra, da tua parentela, sai do teu pecado, sai dos seus erros, sai das suas falhas, vá para a terra que eu vou te mostrar, que é a terra do meu descanso a você. Eu estou escolhendo você, eu estou separando você. É essa bênção que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele não só quebra a maldição, como ele me lança a bênção de Abraão, e ao receber a bênção de Abraão, ele me traz o selo do Espírito Santo. É isso que a gente leu aqui. Para que recebêssemos, fala comigo, pela fé. Fala de novo, pela fé. É pela fé. Isso tem que entrar no teu coração. É pela fé o Espírito prometido. O selo é o Espírito Santo, mas deixa eu só focar um pouquinho, 1 minuto, sobre essa frase, pela fé. É tudo pela fé. É tudo a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Sabe quando você é um cristão genuinamente verdadeiro? Sabe quando eu tenho certeza que você é um crente salvo, remido, cheio do poder de Deus? Sabe quando? Quando você não está sentindo nada e tem fé. Quando você não está vendo nada e tem fé. Quando você não está ouvindo nada, tem fé. Não tem um arrepio, não tem um friozinho na barriga, não tem uma lágrima caindo, não tem uma mudança acontecendo. Pelo contrário, parece que as coisas só estão andando piorando. Parece que quanto mais você ora, mais as coisas não acontecem. Parece que só notícia ruim está aparecendo, e você continua, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Sabe quando você sabe que você é um cristão verdadeiro, genuíno, cheio do Espírito Santo? É quando você não está sentindo nada, vendo nada, ouvindo nada, pensando nada, tendo perspectiva nenhuma, você simplesmente tem fé. É Abraão indo no monte sacrificar Isaac. Que loucura! Abraão indo no monte sacrificar Isaac. Chega lá, quando ele chega perto do monte, ele diz para os servos dele: eu vou lá e vou voltar, fica aí, vai voltar eu e o menino. Chega lá, nada aconteceu. Ele começa a amarrar o menino, ele amarra o menino, prepara o cutelo, e o autor de Hebreus interpreta isso de uma forma extraordinária. Abraão estava perto de matar, escuta, Abraão estava perto de matar Isaac. O autor de Hebreus dá uma interpretação muito forte. Ele diz que Abraão tinha tanta fé no que Deus falou com ele, ele tinha tanta fé, que ele recobrou espiritualmente a ressurreição de Isaac. Ele ia matar, sabendo que Deus era fiel para ressuscitá-lo. E aí vem Jesus depois e fala assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou.
Abraão viu o meu dia e se alegrou. A palavra no original é dançou de alegria. Abraão viu o meu dia e dançou de alegria, celebrou, festejou. Abraão viu o meu dia e dançou, e celebrou, e se alegrou. Mas veja, irmãos, na hora que ele levanta, vocês lembram da história? Na hora que ele levanta o cutelo, levanta a faca, para sacrificar seu único filho, na hora que ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor fala: para, hoje eu sei que você me ama mais do que tudo. E aí, a história está aqui, o dia do Senhor está aqui. Ele vê um cordeiro preso no arbusto, e ele pega o cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. O cordeiro é a figura de Jesus Cristo, que é sacrificado no nosso lugar. Jesus é, segundo João Batista, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tem essa certeza pelo Espírito Santo. Agora tem a minha parte, eu vou terminar com isso, tem a minha parte, eu preciso quebrar a corrente, sabe? Eu preciso barrar a causa. Maldição sem causa não pega, então eu não posso dar causa. Eu tenho que fechar a porta da causa. O que gera maldição? Pecado. Vou repetir, o que gera maldição? Pecado. Pecado é a causa da maldição alcançar você. Não é o feiticeiro que lançou. O feiticeiro lançou a maldição sobre a minha vida. Meu irmão, o que causa não é a feitiçaria. O que causa não é a hereditariedade. O que causa a maldição é o pecado. O pecado é a causa da maldição. Eu preciso fechar a porta do pecado. Eu preciso anular o pecado. Deus falou comigo um negócio muito interessante lendo a Bíblia agora. Eu até coloquei na rede social. Se você ainda não me segue na rede social, me siga, porque lá eu posto algumas coisas, fazendo uma propaganda grátis aqui. Mas esses dias para trás, Deus falou algo interessante comigo, né? Jesus foi no deserto. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impeliu ele ao deserto. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ao final dos 40 dias e 40 noites, a Bíblia registra que ele teve, fala comigo, fome. Ele teve? Gente, ficar 40 dias, 40 noites sem comer, tem gente que fica 40 minutos e já tem fome. 40 dias e 40 noites ele teve fome. Qual foi a primeira tentação que o diabo ofereceu para Jesus? Transformar pedras em pães. As nossas tentações vêm em cima das nossas necessidades. Vou repetir, as nossas tentações vêm em cima das nossas necessidades. Nós temos que tomar cuidado com as nossas necessidades, porque elas que são as portas das nossas tentações. Nós temos que cuidar disso. A maldição, o que causa a maldição? O que libera a maldição? Pecado. O que causa o pecado? É a concupiscência. A concupiscência é a vontade pecaminosa, e ela age na nossa necessidade, irmão. Cuide da sua necessidade. Organize a sua vida. Cuide disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Toda maldição é anulada por Jesus Cristo. Toda maldição é anulada por Jesus Cristo. Se Cristo Jesus habitar em você, verdadeiramente você é livre. Você não precisa de rituais. Jesus estando em você, a maldição é quebrada, é anulada, é extirpada, é desfeita. Cristo faz isso. Mas ela age quando eu dou causa. Eu preciso fechar a causa. Decora isso. Provérbios 26, 2, se eu não me engano. É isso? Provérbios 26, 2. Maldição sem causa não pega. Maldição sem causa não pega. De vez em quando
Hoje até diminuiu, mas antigamente a bispa vai lembrar, chegava alguém dizendo para mim, fizeram um trabalho espiritualista contra você, tem uma foto sua lá. Não faz diferença nenhuma, bem. Nenhuma. Porque só vai ter efeito contra a minha vida se eu der causa. Se eu não der causa, é só galinha preta, meu, mais nada. Eu preciso dar causa. Eu fecho a porta da causa. Fecha a porta da causa da tua vida. O casamento do meu pai não deu certo. O casamento do meu avô não deu certo, mas o meu vai dar. Porque a causa está fechada em nome de Jesus. Está fechado em nome de Jesus. O meu pai não deu certo profissionalmente, foi um fracasso. O meu avô perdia dinheiro, parecia que botava dinheiro e entrava num saquetel furado, mas eu não, porque essa corrente foi quebrada. Eu sou um quebrador de corrente na minha vida em nome de Jesus. Eu sou um quebrador de corrente na minha família em nome de Jesus. Eu serei uma pessoa de sucesso profissional, porque a causa foi fechada. Porque a causa foi fechada. O meu pai é uma pessoa iraculada, uma pessoa que tem raiva, que tem ódio, que odeia todo mundo, que ninguém gosta dele. Meu avô, então, Jesus amado, era um lampião. Eu serei uma pessoa cheia da graça, da vida. Onde eu vou, as pessoas vão sentir paz, vão sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque a corrente foi quebrada. A corrente foi quebrada na minha vida, a causa foi fechada. O Senhor Jesus Cristo em mim quebrou essa maldição. Por isso que Paulo fala: Cristo nos resgatou da maldição.